O Fortaleza está nas oitavas de final da Libertadores, mas não dá para fingir que foi uma classificação tranquila. O tricolor do PC passou de fase mesmo sendo derrotado na última rodada. E olha, o desempenho em campo ligou o alerta para o que vem pela frente. Eram 3 cenários possíveis. Com a vitória, garantia o primeiro lugar do grupo. Com o empate, praticamente confirmava a vaga, já que o Atlético Bucaramanga teria que golear o Colo-Colo por uma diferença absurda. E até com a derrota, o Fortaleza poderia se classificar, desde que os colombianos não vencessem. E foi exatamente isso que aconteceu. O Leão perdeu, mas o Atlético não fez a parte dele, e o Fortaleza carimbou a vaga em segundo lugar. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda voltou a apresentar aquela rotação tática que já virou marca registrada, mas também evidenciou uma fase técnica nada animadora. Contra o Racing, mais uma vez vieram mudanças. Brits improvisado na lateral, Davi Luiz de volta entre os titulares, Pedro Augusto ganhando espaço no meio, Rosseto escalado e a manutenção de Lucero na frente, ao lado de Marinho e Breno Lopes. Mas se engana quem achou que o Fortaleza ia tentar jogar de igual para igual na Argentina. A proposta foi clara: se fechar, se proteger e segurar o empate, que já era suficiente. A estratégia até funcionou por boa parte do jogo, principalmente no segundo tempo. O Fortaleza se defendeu bem, conteve as investidas do Racing e o goleiro João Ricardo foi seguro sempre que precisou. O problema foi o outro lado do campo. O tricolor não ofereceu absolutamente nenhum perigo. O número que mais incomoda: nenhuma finalização certa durante toda a partida. Nenhuma. O time passou mais de 90 minutos sem acertar um único chute no gol. Com o elenco que tem, com o treinador que tem, com o investimento que tem, isso é preocupante. O que a gente viu foi um Fortaleza apático, sem energia ofensiva, muito longe daquele time envolvente de outros tempos. A impressão é de que, diante de um momento instável, a comissão técnica optou pelo caminho mais conservador: garantir o principal objetivo, mesmo que para isso fosse necessário abrir mão de jogar futebol. E convenhamos, a escolha teve seu mérito. A classificação veio, mas o custo foi alto. O desempenho foi sofrível, a atuação ofensiva irreconhecível. Uma imagem que parece refletir com precisão a temporada irregular do clube em 2025. Ainda assim, houve um lampejo de emoção. Já no fim da partida, uma bola que sobrou para Luca Prior dentro da área poderia ter mudado o rumo da história. O garoto isolou, mas por pouco não virou herói. Logo depois, o Racing encontrou seu gol com um lance de insistência na área e garantiu a primeira colocação do grupo. Fortaleza ficou com a segunda vaga e agora aguarda o sorteio das oitavas de final. Pode enfrentar gigantes do futebol brasileiro como São Paulo, Palmeiras ou Internacional. Essa é a terceira participação do Fortaleza na Libertadores e pela segunda vez o clube consegue avançar para o mata-mata. Isso por si só é algo relevante. Se a gente lembrar, no primeiro ano o grupo já era complicado com River Plate, Colo-Colo e Alianza Lima, e mesmo assim o time avançou. Agora, com Racing, Atlético Bucaramanga e novamente o Colo-Colo, o Leão conseguiu repetir o feito. Mas é importante ressaltar que, apesar da vaga, o futebol apresentado deixa dúvidas. Foram 2 derrotas para o Racing, 2 empates contra o Bucaramanga e só uma vitória contra o Colo-Colo. Uma campanha que, na prática, é sustentada por uma combinação de resultados favoráveis e não exatamente por grandes atuações. Dentro da temporada, essa classificação é o primeiro objetivo atingido. O estadual ficou pelo caminho, a Copa do Brasil também. A Libertadores, ao menos nesse primeiro trecho, segue viva. Mas se quiser ir além nas oitavas, o Fortaleza vai precisar resgatar aquele espírito competitivo que fez o torcedor acreditar nos últimos anos. Porque do jeito que está, com atuações tão apagadas, não vai ser fácil enfrentar o que vem por aí. O curioso é que mesmo com todas essas limitações que a gente viu em campo, o Fortaleza consegue algo que muito clube tradicional do Brasil não consegue: regularidade em competições continentais. Não é pouca coisa disputar 3 edições de Libertadores em um intervalo tão curto, ainda mais chegando em 2 às oitavas de final.
O torcedor que acompanha essa trajetória sabe o quanto isso representa. Só que isso não pode ser desculpa para mascarar a queda de desempenho que vem preocupando desde o início da temporada. O Fortaleza de 2025 é um time que alterna momentos de competitividade com lapsos de desorganização e inoperância ofensiva. Contra o Racing, por exemplo, o time parecia disposto a passar o jogo inteiro sem tentar o gol, e isso não é exagero. A ausência de finalizações reflete mais do que um plano tático. Reflete uma fase de pouca confiança, de jogadores receosos, de um sistema que não gira como antes. Vojvoda, que é um técnico admirado por sua ousadia e pela capacidade de encontrar soluções criativas, tem enfrentado um dos momentos mais desafiadores desde que chegou ao clube. O argentino, que já foi sinônimo de reinvenção e superação, agora parece limitado por um elenco que perdeu intensidade e, em alguns casos, perdeu até a identidade de jogo. As trocas constantes que antes surpreendiam positivamente, hoje, parecem mais tentativas desesperadas de reencontrar um time. Não há mais aquela clareza nas movimentações, nas triangulações, nas trocas de posição. E isso é grave porque mostra que o desgaste não é apenas físico ou técnico, mas talvez também emocional e mental. A grande pergunta que fica para os próximos confrontos é se o Fortaleza vai conseguir reagir. Não dá para avançar muito mais longe na Libertadores com o futebol que foi apresentado na fase de grupos, chegar nas oitavas sem vencer os adversários diretos, sem ser dominante, sem se impor nem dentro de casa, é perigoso. A torcida faz a parte dela. Apoia, lota estádio, canta os 90 minutos, mas precisa receber algo em troca. Precisa ver entrega, intensidade, personalidade. Porque se a postura for essa do último jogo, de esperar o adversário atacar durante 90 minutos e torcer por um milagre, a caminhada pode acabar cedo. Outro ponto que chama a atenção é a dependência excessiva de alguns jogadores. Lucero, por exemplo, vive um momento de pouca produtividade, mas segue sendo a referência ofensiva. Marinho, que chegou como reforço de peso, ainda não mostrou regularidade. Breno Lopes oscila entre boas arrancadas e sumiços completos. No meio, Pochettino tenta organizar, mas sofre com a falta de aproximação. E na defesa, Brits improvisado mostra garra, mas não resolve. O goleiro João Ricardo foi um dos poucos destaques positivos, com defesas importantes. Mas é um cenário preocupante quando o melhor em campo é justamente quem tenta evitar o gol e não quem busca marcar. É importante lembrar que o Fortaleza, nos últimos anos, construiu uma imagem de time competitivo que encara qualquer adversário, que desafia gigantes e que sonha grande. Foi assim nas campanhas anteriores, foi assim nas batalhas épicas contra adversários históricos. E por isso mesmo a fase atual machuca tanto. Porque o torcedor não se acostumou a ver um time passivo, resignado, sem alma. O padrão era outro. A exigência cresceu, e com razão. O Fortaleza hoje precisa resgatar esse espírito, esse sentimento de protagonismo. Não basta apenas participar. A torcida quer competir de verdade, quer ver raça, estratégia, inteligência. Quer ver um Fortaleza que seja reconhecível em campo. E não essa versão pálida que jogou na Argentina. A classificação veio, mas o sinal amarelo está aceso. A equipe precisa evoluir, precisa reencontrar sua forma de jogar, precisa acreditar mais em si mesma. O que vimos até aqui é pouco, muito pouco para quem quer ir longe. As oitavas de final da Libertadores não são lugar para quem se esconde. São confrontos de alto nível, com clubes prontos para punir qualquer vacilo. E o Fortaleza, se quiser avançar, vai ter que se reinventar rapidamente. Não dá mais para contar com o tropeço dos outros. Agora é vencer ou ser eliminado. E que dizer da campanha na temporada? Até aqui, o saldo é negativo. O estadual escapou, a Copa do Brasil também, e convenhamos, a fase de grupos da Libertadores teve mais decepções do que motivos para comemorar. A única vitória efetiva foi contra o Colo-Colo, em casa. Contra o Atlético Bucaramanga, 2 empates que deixaram um gosto amargo. Contra o Racing, 2 derrotas. Uma delas acachapante, em casa, que deixou cicatrizes. A outra, um jogo tenso, defensivo, de pouca inspiração, mas que acabou sendo suficiente para passar. Se formos frios na análise, o Fortaleza chegou às oitavas com a pior campanha entre os classificados.
Isso precisa ser colocado na mesa. Não dá para se enganar. E esse é o desafio do momento. Entender o que está acontecendo com o time e ajustar antes que seja tarde demais. O elenco é bom. Tem nomes de qualidade, tem experiência, tem base. Mas falta algo. Falta aquela vibração que o torcedor se acostumou a ver. Falta volume de jogo. Falta domínio. Falta o Fortaleza jogar como Fortaleza. E isso precisa mudar rápido. Porque se a equipe não mostrar um outro futebol nas oitavas, corre sério risco de ser eliminada com facilidade? Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Fortaleza anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Matheus Pereira, reforçando seu elenco para as próximas temporadas. Com 27 anos, o jogador chega ao clube cearense com um contrato que vai até o fim de 2027, com a possibilidade de renovação por mais um ano, demonstrando a confiança da diretoria no potencial do atleta para contribuir de forma significativa dentro de campo. Matheus Pereira tem experiência internacional, principalmente na Espanha, onde atuou pelo Eibar nas últimas 3 temporadas. Em 2025, seu desempenho foi consistente na segunda divisão espanhola, disputando 32 partidas, marcando um gol e distribuindo 5 assistências, números que revelam sua capacidade de criar jogadas e auxiliar seus companheiros no ataque. A contratação do meio-campista é vista como um movimento estratégico do Fortaleza para fortalecer o meio-campo, área fundamental para a construção do jogo e para a manutenção do equilíbrio entre defesa e ataque. A chegada de Matheus, Pereira reforça a intenção do clube em montar um time competitivo, capaz de brigar por títulos e alcançar melhores colocações nas competições nacionais e internacionais. Além disso, a experiência do jogador em um campeonato tão disputado quanto a segunda divisão espanhola traz um diferencial importante, já que ele enfrentou equipes com estilos variados e adversários de alto nível técnico. O Fortaleza, que tem investido na renovação e ampliação do elenco, espera que Matheus Pereira se adapte rapidamente ao estilo de jogo brasileiro e principalmente ao ambiente do clube, para que possa ser uma peça fundamental nas estratégias do técnico. A torcida cearense, sempre apaixonada e vibrante, já recebeu a notícia com entusiasmo, na expectativa de ver o meio-campista em campo, contribuindo com passes precisos, visão de jogo apurada e movimentação intensa. A chegada de Matheus Pereira também mostra a ambição do Fortaleza em se consolidar como uma força no futebol brasileiro, apostando em jogadores com experiência internacional e qualidade técnica para elevar o nível do time. Resta agora acompanhar como será a adaptação do atleta ao futebol brasileiro e sua integração no elenco, fatores que podem determinar o impacto que ele terá ao longo da temporada. Com um contrato longo e a possibilidade de extensão, o Fortaleza garante um planejamento a médio e longo prazo, apostando em um jogador que pode ser peça-chave para projetos futuros e que traz consigo a experiência de 3 anos no futebol europeu, uma bagagem valiosa para o desafio que está por vir. Matheus Pereira, portanto, chega ao Fortaleza com a missão de mostrar seu talento, ajudar o clube a alcançar seus objetivos e, claro, conquistar o carinho da torcida com atuações memoráveis e decisivas. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.